Mais uma informação aqui com credibilidade para atualizar vocês no canal Direto no Assunto Fábio Alvarenga. Olha só que interessante, temos aqui 3 personagens, os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas 2 podem fazer a diferença em um julgamento histórico. E eu quero aqui trazer para vocês o porquê que a mídia está desesperada e começa a soltar novas informações a respeito de André Mendonça, um ministro que vem se levantando e batendo de frente com decisões dentro do colegiado do STF. Enquanto a esperança dos brasileiros honestos repousa em um voto, o Supremo Tribunal Federal balança entre a justiça e o cinismo institucional. O ministro André Mendonça, por sua vez, indicado pelo próprio Bolsonaro, persistiu a pressão para poder então virar o jogo contra processos da Força Tarefa da Lava Jato que blindavam Antônio Palocci a mando de Fux. Por que a mando de Fux? Porque Fux é o verdadeiro responsável a respeito aí de colocar um freio nessas decisões exageradas, tanto nos julgamentos do 8 de janeiro, mas também ponderando as investigações que podem anular a maior força-tarefa que já existiu na história do Brasil. E pasmem, sim, o Fux está do lado agora de André Mendonça e agora dependemos de um posicionamento firme de Nunes Marques. O que acontece, gente? O julgamento que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que envolve Toffoli, Gilmar Mendes e a desconstrução da Lava Jato, para tentar reverter mais um ato polêmico de Dias Toffoli, é a repercussão na CNN. Toffoli, como relator, já havia acolhido o pedido dos advogados de Palocci num passe de mágica, sim, que aconteceu sobre os julgamentos. Aplicou a controvérsia tese de parcialidade de Sérgio Moro, uma decisão que tem servido como carta branca para enterrar provas, absolver condenados e livrar os criminosos da cadeia. Então André Mendonça já bateu de frente com o sistema, Fux, e agora esperamos que Nunes Marques faça a mesma coisa. Com isso, olha só que interessante, todos os processos em que Palocci havia sido condenado por desviar milhões dos cofres públicos foram simplesmente anulados. Uma canetada transformou 12 anos de condenação em fumaça. Detalhe, a delação de Palocci, onde ele confessou os crimes, continua válida, mas, curiosamente, as provas que ele mesmo ajudou a produzir estão sendo queimadas na fogueira da desesperança de um país que sempre lutou contra a corrupção. Mendonça então imediatamente reagiu. Ao proferir seu voto, deu um recado firme e direto a Flávio Dino, a Carmen Lúcia, a Zanin, a Moraes e o próprio Dias Toffoli, abre aspas, não se pode usar o princípio do devido processo legal como desculpa para apagar crimes confessos. Para o ministro, é preciso respeitar os ritos e a legislação, sim, mas isso não pode virar uma cortina de fumaça para beneficiar quem quer que seja nesse país, do baixo escalão, do alto escalão, porque senão podem jogar a força-tarefa na lata do lixo. André Mendonça, ao lado de Edson Fachin, representa hoje a última trincheira da moralidade dentro do STF. Os dois votaram contra a anulação. Já Gilmar Mendes, conhecido por seus votos, sim, lendários com figuras da esquerda, seguiu Toffoli e votou pela anulação dos processos. Agora, gente, o que acontece? Nunes Marques decidirá
se será lembrado como um juiz da Constituição e, sim, visto com bons olhos com o povo brasileiro, ou como mais um nome a serviço da destruição da eterna força-tarefa da Lava Jato, que, repito, um dia foi o orgulho do povo brasileiro. Em um raro momento, sim, institucional, o presidente, à época, o Luiz Fux, fez questão de lembrar à nação que a corrupção foi real, os milhões roubados existiram e os culpados confessaram durante evento que acontecia de delações na própria força-tarefa da Lava Jato. Fux afirmou que, embora várias decisões tenham sido anuladas, o dinheiro nas malas e as confissões continuam como marcas, sim, indesejadas do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Abre aspas, aquelas malas com 51 milhões de reais não eram de brinquedo. Os 98 milhões de dólares devolvidos pelo ex-gerente da Petrobras não foram inventados. A corrupção existiu no Brasil. Cada ato de corrupção é uma criança sem merenda, um hospital sem leito, declarou Fux em tom grave, em tom de revolta por ver a força-tarefa da Lava Jato sendo aí jogada na lata do lixo. Lula, o homem condenado, inclusive que teve a pena confirmada em 3 instâncias, hoje governa o Brasil. Com as decisões anuladas, ficou livre da ficha limpa, concorreu o pleito e, repito, voltou ao poder. Se Nunes Marques seguir o voto de Toffoli e Gilmar Mendes, mais um passo será dado de uma vez, reabilitação de Palocci, que pode ser colocado na cena mais uma vez, e no sepultamento definitivo da Lava Jato. O povo brasileiro precisa se perguntar quem ganha com isso, quem tem medo da verdade. Gente, a cada dia a Suprema Corte parece mais preocupada em reescrever a história do que em aplicar a lei, e enquanto isso se torna escudo desse alto escalão, o Brasil comum segue pagando a conta, com desespero, desemprego, sem remédio, impostos altos, com escolas sem merenda, hospitais sem leitos e por aí vai. A história julgará, e talvez um dia os que hoje anulam provas e libertam o alto escalão tenham que responder não a tribunais, mas à consciência de um povo que se sente, na realidade, traído, um povo que se vê fora, sim, como carta fora do baralho. Para corrigir aqui melhor, a força-tarefa da Lava Jato, ela não deveria ser anulada, ela deveria servir, inclusive, como exemplo para aqueles que querem, mais uma vez, voltarem à cena do crime. Daí o camarada ia pensar 1 milhão de vezes, será que eu vou, mais uma vez, cometer um ato desse daí? Ou eu vou ficar do lado do povo, eu vou ficar do lado da verdade, juntos nós vamos construir um Brasil melhor? É assim que nós temos que ver, porque é só dessa maneira que o Brasil vai conseguir sair do buraco da crise econômica. E que não fique nenhuma dúvida de que a força-tarefa, na realidade, foi sim o orgulho do povo brasileiro e continuará sendo, mas vai depender de cada um de nós continuarmos a nossa batalha e aplaudindo André Mendonça, que tem feito diferença, tem batido de frente com o sistema, tem mostrado que o tribunal pode ser diferente para não colocar os corruptos nas ruas. É assim que nós temos que agir, apoiando quem luta pela Constituição e a verdade nesse país. Nunes Marques, o Brasil está de olho em você, em suas decisões. Então pense, repense sobre o que Vossa Excelência vai fazer, porque no final das contas nós estaremos ali, cobrando de quem quer que seja, mas vamos cobrar
para que a verdade não seja enterrada por mentiras e absurdos que acontecem mais uma vez no Brasil, que deveria ser o Brasil da esperança. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus, um forte abraço, daqui a pouquinho eu volto aqui trazendo novas informações.